teu servo que vai estar trazendo, Senhor, a palavra nesta noite, seja ele instrumento do Senhor. Também queremos colocar diante do Senhor esses pequeninos que vão estar recebendo também instrução da palavra de Deus, e as tuas filhas que vão estar ministrando, Senhor, que, ó Deus, a semente plantada hoje, Senhor, nos seus corações e nos nossos corações aqui, possa germinar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite, mais uma vez. Eu não dou nem tempo de vocês sentirem saudade, né? Mas é bom, eu sinto saudade de vocês de um dia para o outro já. Bom, nosso querido pastor Rafael me incumbiu de uma responsabilidade muito grande, que é justamente falar sobre os 5 pilares da reforma protestante. Não porque esses pilares em si sejam apenas da reforma, porque quando a gente fala isso, parece que foram 5 pilares criados pela reforma, ou 5 temas abordados apenas pela reforma protestante. Mas essa não é uma verdade. Os 5 pilares defendidos na reforma protestante são pilares apostólicos, são temas apostólicos, assuntos defendidos biblicamente, não apenas entre os pais da igreja ou os reformadores, mas também pelos apóstolos, discípulos de Jesus Cristo. Então, hoje eu queria falar sobre a importância desses 5 pilares dentro do viés bíblico e não apenas dentro do viés histórico reformado, tá? Primeira coisa que a gente tem que responder: o que são ou quais são esses 5 pilares? Alguns chamam também de 5 solas, e não é sola da bota não, é sola mesmo. Somente, esses termos solas querem dizer somente. E aonde, em qual lugar, em qual situação essa palavra foi criada e para qual intuito esses termos foram criados? Antes de qualquer coisa, é bom a gente definir que esses 5 solas, que é sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria, que apesar de ser termos difíceis, mas são termos muito falados por nós. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Eu creio que todos nós concordamos com isso, não? Todos nós estamos de acordo que esses 5 solas sejam cruciais, essenciais para a nossa igreja atual. Mas vocês já se perguntaram por que esses 5 solas são mais falados em igrejas reformadas do que em outras? Porque, na verdade, eu creio que se você perguntar para qualquer evangélico, se eles concordam que somente a fé ou que a Escritura ela tem autoridade sobre a nossa vida, ele não vai negar. Ele vai falar: sim, concordo. A Bíblia é autoridade sobre minha vida. Se vocês perguntarem qual é a pessoa que faz mediação entre Deus e o homem, ele vai responder: é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então não vai haver divergência em todos concordarem, seja pentecostal, reformado, arminiano, calvinista, todos vão concordar que esses 5 solas são essenciais. Agora, por que eles não são tão falados assim? E por que, na verdade, algumas pessoas não concordam de fato com esses 5 solas? E eu vou estar falando isso também, porque não é simples você concordar com isso. O problema não está na fé, ou no Cristo, ou na Escritura. O problema está no sola. Será que você crê que somente a Escritura pode ser o seu manual de regra e fé? Será que somente Cristo pode ser o seu mediador? Será que todos os crentes realmente vão crer nisso?
Somente a fé, sem auxílio de obras, sem auxílio de nada. Será que todos realmente creem que somente a fé pode nos levar à graça? Né? A fé é um dom gratuito de Deus, como diz Efésios 2, as obras não têm nada a ver com isso. Será que realmente todos os evangélicos vão crer nisso? Eu acho que não. E eu vou estar falando um pouco sobre isso essa noite, para que todos nós entendamos de fato qual é a importância, não somente dos Cristo, Deo Glória, Gratia ou Escritura, mas do sola. Precisamos entender essa suficiência, porque o nome sola nos mostra que esses nomes são suficientes, não necessitam de nenhuma outra coisa para agregar, de nenhum outro elemento para complementar. Esses elementos, esses tópicos são essenciais e suficientes. Eu não preciso de outro além de Cristo para me salvar. Eu não preciso de nada além da fé para me levar a Cristo. Eu não preciso de obras, porque eu já tenho a graça, que é um favor imerecido. E eu não preciso de nenhuma revelação além da Escritura para entender aquilo que Deus quer falar comigo. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu trazer aqui um parecer histórico para vocês. Na verdade, nenhum reformador sistematizou esses 5 temas aqui. Calvino não falou esses 5 solas, Jonathan Edwards também não. Todos falavam sobre tais suficiências. Mas essa sistematização, como conhecemos, surgiu no início do século XX. No início do século XX, houve uma reunião e pegou alguns escritos de reformadores antigos e quais eram os principais temas que eles tratavam, ainda que de maneira rápida e isolada. E entenderam que os 5 principais temas mais fundamentais eram chamados de 5 solas, os assuntos que regem a vida cristã. Os temas que levam o crente a entender o verdadeiro sentido da cosmovisão cristã. Foi isso que aconteceu, mas temos que entender que foi no início do século XX. Tá? Calvino nunca falou sobre esses 5 solas, apesar de em alguns escritos que ele escreveu, ele falar de tais importâncias, mas não sistematicamente falando. Bom, hoje a nossa exposição vai ser um pouco diferente. Eu vou tentar introduzir bastante vocês desses temas e depois eu vou falar qual é o capítulo que a gente vai estar lendo, tá? Vai ser um pouco diferente. Geralmente eu começo falando o capítulo e o versículo. Hoje eu quero reforçar com vocês a importância de conhecermos esses 5 tópicos antes de adentrar no texto em si. Bom, uma outra questão que precisamos definir bem. Quando a gente fala de pilar, o que seria um pilar? Será que eu poderia, não sei, construir uma igreja sem construir algo que a sustente? Um pilar, uma coluna? Eu não entendo de construção, tá, gente? Mas eu acho que não. Eu estou indo na sorte aqui, mas eu acho que não tem como você construir algo seguro sem uma coluna, sem um pilar que esteja sustentando. Os pedreiros presentes aí que vão saber informar melhor. Mas a questão é, por que hoje eu estou chamando esses 5 solas, ao invés de falar 5 solas, eu estou intitulando como 5 pilares? São 5 pilares justamente porque é isso que sustenta a fé, a cosmovisão cristã, em períodos de muita superficialidade. A igreja sempre foi dirigida, sempre foi norteada por momentos que foram cruciais para ela estarem se manifestando e também colocando os principais tópicos em questão. Se formos olhar para o período patrístico, o principal assunto era Cristo. Por que era Cristo? Porque os arianos se levantaram contra a divindade de Cristo, então teve que, nos concílios, como o concílio de Nicéia, se levantar esse tópico. No decorrer da história, outros tópicos vão ser levantados, mas vemos que nesse período, no início do século XX, estava acontecendo algo
muito importante para a história, mas ao mesmo tempo que trouxe muito desserviço para o cristianismo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas isso se chamou iluminismo. O iluminismo trouxe muitas coisas benéficas, por exemplo, para a educação, mas eu creio que para o cristianismo trouxe mais desserviço do que benefício. O iluminismo trouxe o que chamamos de relativismo teológico, ou relativismo teórico. Na verdade, não há uma verdade absoluta, tudo no mundo é relativo. Eu não posso crer que Deus é, porque cientificamente falando eu não posso prová-lo. Se cientificamente eu não posso prová-lo, ele simplesmente não é e não existe. Então houve um levantamento incrível e grotesco do iluminismo contra as verdades cristãs. Logo depois, vamos ver algo surgindo também chamado liberalismo teológico, que é fruto do iluminismo. E é fato que tópicos como esses que vou falar para vocês hoje precisavam ser levantados. Verdades absolutas precisam ser levantadas em momentos onde heresias também se levantam. Se uma heresia se levanta, a igreja precisa se mover. E esses 5 solas ou 5 pilares nada mais é do que um movimento da igreja contra a tentativa do iluminismo de frustrar os planos de Deus e tornar o cristianismo uma religião relativa, como infelizmente tem acontecido em muitos lugares da Europa, por exemplo, onde você vai numa igreja enorme, numa catedral enorme, você não vê mais ninguém. Os cultos de domingo têm 4, 5 pessoas. E o mesmo lugar onde há um culto a Deus, também há uma balada. Ibiza está lotada de igrejas que são catedrais e ao mesmo tempo boates. E o que fazemos com isso? Para muitos nada, porque o cristianismo foi relativizado, não há uma verdade absoluta, eu não preciso lutar contra esses ideais, eu estou numa época em que eu não preciso falar de 5 pilares, porque eu tenho que seguir a cultura a qual eu estou vivendo. E é sobre isso que a igreja no século XX lutou, a ponto de falar assim: precisamos trazer de volta princípios defendidos pelos reformadores, que não eram defendidos apenas pelos reformadores, mas também pelos apóstolos. Precisamos resgatar esses princípios. E esses 5 pilares são um resgate do cristianismo no século XX para defender a igreja desse levante de Satanás que foi feito naquela época. Bom, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Eu tenho certeza que nada mudou. Ou com certeza hoje em dia está muito pior. A pergunta é: será que nós vamos ter a mesma coragem que tiveram esses homens e mulheres de trazer de volta princípios fundamentais que regem a igreja cristã? É sobre isso que estamos falando. Veja, os 5 solas não é uma teoria calvinista ou uma teoria reformada. Não é uma teoria de Jonathan Edwards ou de Charles Spurgeon. Os 5 solas são verdades bíblicas cruciais que precisamos defender, não porque os reformadores defendiam, mas porque a Bíblia fala sobre isso. Eu não tenho nada a ver com os reformadores se eles não tivessem ligação com a Bíblia. Eu só me considero um reformado porque os reformadores eram bíblicos. Caso contrário, não teria parte com eles. Por isso, há uma importância muito grande nessa data tão importante, que ainda não é a data comemorativa é 31, aonde Martinho Lutero cravou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Apesar que alguns vão relutar contra isso, porque essa data Lutero ainda era um bom católico, né? Nessa época Lutero ainda era católico, ele não tinha sido excomungado. Mas isso não tem ligação com a nossa pregação hoje. Agora eu queria que vocês viessem comigo até o texto de Romanos, capítulo 4,
verso 23, até o capítulo 5, versículo 2. É importante eu fazer isso porque eu já fui em muitas pregações sobre a Reforma Protestante e na maioria delas, não em todas, mas na maioria delas, parece que eu preciso crer na Reforma só porque eu sou presbiteriano, ou eu preciso crer na Reforma porque eu sou batista. Não tem motivo bíblico para isso. Eu acho isso complicado. O primeiro fator que dirige aquilo que eu devo seguir ou não é a Escritura. É a santa palavra de Deus. E é justamente por isso que eu defendo os 5 solas da Reforma. Não foi porque ela surgiu no século XX, ou porque os reformadores falaram, mas porque a Escritura está dizendo. E hoje eu queria fazer uma convocação a vocês. Uma convocação. Nunca permitam que a nossa cultura, que a nossa sociedade relativizem sua fé. Passamos por vários períodos onde a nossa fé foi tratada como misticismo, ou como um lugar onde uma pessoa intelectual não pode estar. Hoje em dia vocês vão ver sobremaneira nas grandes academias de física, de cosmologia, eles pregando que não tem como um acadêmico ser cristão. Parece que não há lugar para razão junto com fé. Mas a questão é, o que é verdade? O que norteia a gente? Eu lembro que na época da pandemia, eu segui à risca tudo que eles falaram. Usei álcool, usei máscara, e creio que o ideal era todos fazermos isso. Estávamos realmente passando por uma pandemia que matou muita gente. Isso não foi brincadeira. Mas pergunto a vocês, quantas vezes vocês se imunizavam por dia com álcool, com sabão? E quantas vezes vocês imunizavam a alma e o espírito de vocês com a palavra de Deus? Quantas vezes? Será que estávamos mais preocupados em nos livrar de uma pandemia mortal? Ou também estávamos preocupados em nos livrar do inferno? Essa é uma questão que nós devemos nos perguntar, devemos levar em consideração. Não podemos deixar relativizar nossa fé, justamente porque tais pilares que estamos falando hoje não é simplesmente sobre a reforma. E vamos falar sobre isso agora. Quem tiver com a sua Bíblia aberta, leia aí a partir do capítulo 4, versículo 23, pode me acompanhar. Vou tentar enxergar daqui, apesar da minha visão estar... obrigado. Verdade. Tudo bem. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aqui. Até aqui. Seguinte. Quando lemos essa passagem, cremos que é uma das passagens mais importantes da Bíblia, né? Principalmente no viés reformado. Romanos capítulo 5, versículo 1 é uma das mais importantes. Mas eu não sei se vocês perceberam. Só nessa parte, só nesse texto, nós conseguimos identificar todos os 5 pilares que encontramos
nos pilares da reforma. E eu queria falar deles com vocês nessa exposição. Deixa eu contextualizar vocês o que está acontecendo aqui. Romanos capítulo 4, o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, a linha argumentativa dele, para ele estar falando sobre isso, é que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça ou imputado como justiça. Eu prefiro o termo imputado. Paulo ali está usando um termo forense, um termo jurídico, para estar falando de como que é a salvação de Deus para com o homem, usando a pessoa de Abraão, que é considerado o pai da fé, tanto para os judeus como para os cristãos do primeiro século também. Ele usou Abraão como modelo. Por isso, esse do capítulo 4, versículo 23, quando fala, não somente por causa dele, está escrito, esse dele está falando de Abraão. Não somente por causa dele está escrito. Veja, ele usou o argumento da fé, apontando para Abraão, e no mesmo momento ele está usando o argumento de escritura. De escritura. Não somente por causa de Abraão está escrito. Escritura. Paulo sempre aponta para a escritura, assim como Jesus fazia com quem lhe perguntava sobre quaisquer tipo de coisas. Jesus sempre perguntava: não tens lido os profetas e Moisés? Sempre tinha esse argumento por parte de Jesus e não seria diferente com Paulo. A primeira coisa que Paulo está dizendo ali é: está assim porque está escrito. Argumento de autoridade. Não somente por causa de Abraão, mas por vossa causa. Por nossa causa está escrito isso. Abraão foi apenas o primeiro, aquele que foi usado como argumento. Mas aquilo que Deus nos imputou, que Deus nos trouxe, a justificação vinda por intermédio de Cristo, não foi só para Abraão. Não foi somente para Abraão. E diferentemente do que muitos pensam, que Abraão é o pai da fé, sim, ele é o pai da fé, mas em que sentido? A fé não parte de Abraão, mas ela é imputada. Abraão não é justo porque ele é um cara legal, mas Abraão é justo porque isso lhe foi imputado. A justiça está fora de Abraão. A justiça vem de Deus, vem do Senhor. É o próprio Senhor que imputa justiça em Abraão, assim como faz conosco. Por isso, não há como falar que essa justiça é concedida a nós por boas obras. Não há como eu dizer que essa justiça é concedida a mim porque eu me batizei, ou porque eu venho na Santa Ceia, ou porque eu vou à igreja todos os domingos. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com a justiça que provém do Senhor, que não alcançou apenas Abraão. Veja, Paulo está falando para um público misto de judeus que tinham se convertido ao cristianismo e gentios que estavam sofrendo represálias com esses judeus, que queriam que esses gentios de alguma maneira praticassem boas obras. E não somente boas obras, mas obras que fossem condizentes com a prática judaica, como guardar o sábado e também as festas. Mas não tinha a ver com práticas, mas tinha a ver com a justiça que vem de fora. Vem de fora de Abraão, não tem a ver com Abraão, tem a ver com aquele que imputa a justiça sobre nós. Versículo 24 do capítulo 4. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, nos será acreditado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. 25.
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Veja, o texto está muito claro quando está se referindo à obra redentora de Cristo. Nós somos salvos pelas obras? Sim, como diz R.C. Sproul, mas que obras? A obra de um Cristo perfeito. Somos salvos pelas obras de um só, não pelas nossas. Não há uma condição de obras coletivas para chegarmos perto da salvação. Não há. Não existe nenhum meio da praxis cristã que nos faça nos aproximar, ainda que seja milímetros, da salvação. É impossível para nós. Não porque a lei é impura ou imperfeita. Paulo vai dizer que a lei é pura, santa e perfeita. Todavia nós não somos santos, puros e perfeitos. Não tem como sermos salvos por algo desse tipo. Por isso, alguém teve que vir e se fazer maldito na cruz para pagar os nossos pecados. Verso 26 não, versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um ponto da reforma, solos Christus. Já vimos o primeiro, sola Escritura, está escrito. Agora estamos identificando Cristo nessa passagem. Mediante a fé, sola fide, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não há outro meio de alcançar essa fé. A fé não é um produto da nossa tentativa de sermos santos. A fé não é um resultado de práticas diárias que nos leva a ter 80% mais de fé do que ontem. Não é isso. Tem gente que quer mensurar a fé. Eu estava ouvindo esses dias um amigo dizer, olha, eu não gostava da teologia de John Wesley, mas quando se trata de fé, ele estava 70% próximo da salvação. Eu falei, tá bom então. Então tá bom. Não tem sentido. Não há como mensurar a fé. A fé não é um produto meu, mas é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Efésios capítulo 2, ressalto novamente. É um presente, Ele nos concedeu, sem mérito algum, estando nós mortos em delitos e pecados. Nós não estávamos enfermos, nós não estávamos em coma, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E foi lindo o que aconteceu. Foi lindo o que aconteceu. Não tinha como ser de outra maneira. Não tinha como ser. Essa fé que nos foi concedida por intermédio de Jesus. Próximo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, sola gratia, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Soli Deo glória. Meu povo, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olho para um texto como esse, a primeira coisa que eu penso, eu dei muita sorte. Eu estava condenado, eu estava morto. Como que eu consegui tal proeza? Não há mérito algum. É algo que constrange a gente. E sabe o que é incrível quando a gente olha para a reforma protestante? Tudo isso que eu estou falando com vocês aqui não estava na mente, muito menos nos ouvidos dos cristãos da época. Vocês já pararam para pensar que a pregação da igreja, do clero, era apenas em latim?
O povo não tinha acesso. O povo não entendia o que era falado. O único meio que o povo entendia que poderia ser salvo era por meio da penitência. Quanto mais você pecava, precisava se confessar e logo depois você recebia uma penitência para fazer para aqueles pecados serem perdoados. E se você quiser algo mais, aí você tem que pagar uma tal de indulgência aí, que o negócio fica mais estreito ainda. Era só isso que o povo sabia. O povo não tinha acesso a esse tipo de texto e entender que eles já estavam redimidos. Veja, o verbo ali é bem claro: justificados, pois. Olhando para esse verbo, deixa mais bonito ainda, porque não deixa no futuro. Nós não vamos ser justificados ainda. Nós já estamos justificados. Desde a fundação do mundo. Efésios 1 vai dizer: Deus nos elegeu nele, desde a fundação do mundo. Estamos redimidos, estamos salvos pela graça de Deus, por intermédio da fé na pessoa de Cristo, através da revelação da Escritura e para a glória de Deus. E eles não tinham esse acesso. Por isso, o que mais me chama a atenção na Reforma Protestante, além desses temas que eram muito tratados, foi a preocupação que eles tiveram de traduzir tudo aquilo que era lindo aos olhos de Lutero, lindo aos olhos de Spurgeon, lindo aos olhos dos mais eruditos, mas não tinha como ser lindo aos olhos do povo. Era impossível, porque eles não entendiam. Ninguém entendia. Ou vocês acham que alguém naquela época entenderia alguém como Tomás de Aquino? Nem eu entendo hoje. Vou ler a Suma Teológica dele em português e não consigo entender o que ele está falando. Eles não tinham esse acesso. Graças a Deus e a Reforma Protestante, nós vemos que a Bíblia se tornou o livro do povo. A Bíblia se tornou o manual do povo. E o povo teve livre exame, não livre interpretação, livre exame para poder ler a Escritura e entender o que ela queria dizer com eles. O povo teve essa oportunidade. Por isso, uma das primeiras coisas que Martinho Lutero faz é traduzir o Novo Testamento para o alemão. A primeira coisa que William Tyndale faz é traduzir a Bíblia para o inglês. A primeira coisa que os reformadores fazem é entender que a Bíblia não é do clero. A palavra de Deus não é de acesso clérigo, mas é de acesso de todos os povos. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como você é salvo se eu não entendo o que se diz? Martinho Lutero, num de seus escritos, ele vai citar Atos 8, aonde Filipe encontra um eunuco e Filipe pergunta: entendes o que lês? E o eunuco diz: como posso entender se não há quem me ensine? Era isso que estava acontecendo antes da Reforma Protestante. E foi isso que eles fizeram. Começando, claro, por alguns reformadores antes de Lutero, como John Wycliffe, John Huss, grandes homens que trouxeram a importância até mesmo desses termos, mas que pagaram com a própria vida. Pergunto a vocês: eles tiveram coragem de pagar com a própria vida para que verdades como essas, somente a Deus a glória, somente pela graça sou salvo, somente pela fé eu alcanço a salvação, somente Cristo foi meu Salvador, somente a Escritura é minha revelação, por essas coisas eles foram mortos. A pergunta é: a igreja está preparada para defender com unhas e dentes esses fundamentos? Esses temas fundamentais para a igreja? Já vi gente defendendo mais político do que isso, tá? Já vi gente defendendo mais político. Perde amizade, briga,
da facada, mas quando a questão é o Evangelho de Cristo e elementos fundamentais para a nossa fé, não importa. Então queria fazer um convite a vocês. Hoje é um dia de consciência e amanhã é o dia que comemoramos 505 anos da Reforma. Não há comemoração de 505 anos da Reforma se nós não continuamos o legado dessa Reforma. E veja, eu não tenho que praticar a teologia de 505 anos atrás. O lema é continuar a reforma. A igreja continua se reformando. A teologia que serviu há 505 anos atrás, repense. Você quer ficar nessa teologia ainda? Progrida. Sempre reformanda. A igreja precisa voltar aos elementos fundamentais, mas precisa parar de ficar pensando igual o Calvino. Eu não tenho que pensar como Calvino, eu tenho que pensar como D'Angelo, filho de Deus, um defensor da fé cristã. O pastor Rafael não tem que pensar como Jonathan Edwards, ele tem que pensar como o pastor Rafael, pastor da igreja local, da igreja presbiteriana Filadélfia, com problemas reais na igreja local. Mas pergunto, temos que ter coragem para defender isso. Não é só falar da boca para fora. Por isso amanhã, independente do resultado que tenha hoje, que não sabemos, pelo menos eu não sei, amanhã, que nós possamos nos atentar ao que realmente importa, que possamos levantar a bandeira de Cristo, defender os temas principais da Escritura. E assim como Calvino diz, quando um cachorro ouve alguém atacar o dono dele, ele fica feroz. Que nós possamos colocar isso em nossos corações, essa ferocidade que temos em outros assuntos, que essa ferocidade esteja aqui, para quando alguém fale e relativize a nossa fé, que nós não possamos atacar com palavras torpes, mas que possamos, através da Escritura, fazê-la entender que esses princípios não são meras filosofias ocidentais, mas são verdades bíblicas. Não são temas defendidos por reformadores, mas são temas bíblicos, escriturísticos. Não podemos deixar isso de lado. Então queria convocar vocês, façam isso comigo a partir de amanhã. E todos os dias. Todos os dias. Vamos dar seguimento nisso que a reforma começou. Não precisamos fazer uma nova reforma. Precisamos continuar